Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Audiência das 13h30. A audiência está sendo gravada, né? Audiência sobre o modelo de videoconferência. Vou compartilhar com os senhores aí a ata para fazer as conferências, né? Parte autora, Igreja Cristã Maranata. Quem é que representa a Igreja Maranata? Doutor Isaías está presente? Gente. Doutor Solon Pereira. Solon Pereira é o requerido, o Antônio Jorge é o outro requerido, o João Roberto Rocha é o advogado dos requeridos. Confere? Correto? Confere, Excelência. João Roberto, estão presentes. Doutor João, seja bem-vindo. Senhor Solon, senhor Antônio também, todos bem-vindos, uma boa tarde. ICM Brasil, que está aí, está me ouvindo bem? Bem, estamos ouvindo bem. Isaías, Perfeito. doutor Isaías Diniz Nunes. Isso, sou eu. Mas eles entraram como Igreja Maranata? ICM é a Igreja Maranata do Brasil. E eles não estão respondendo nada? Até o momento, não. Não? Não estão escutando minha voz aqui, Excelência? Doutor, está muito baixo. Eu tô chamando vocês aqui, já deve ter uns 10 minutos e ninguém responde. Ué, achei que estavam escutando. Não. O senhor está me escutando bem? Nada. Continua ruim? Eu estou escutando vocês. Ah, tá. Bom, vamos lá, vamos dessa forma mesmo, né? Quem é que representa a igreja, doutor? Isaías Diniz Nunes, que está falando comigo? Eu sou advogado e quem representa é o Wesley Tamanini, que está aqui ao meu lado. O Wesley representa a igreja? Isso. Então o senhor representa a igreja, é isso? Wesley Tamanini, que está do meu lado aqui de camisa azul. Ah, doutor Isaías, o senhor é advogado do Wesley ou o senhor é advogado da Igreja Maranata? Eu sou advogado da Igreja Cristã Maranata. Então, quem representa a igreja é esse senhor que está aí do seu lado. Isso, Wesley Tamanini. Tá, ele tem carta de preposição nos autos? Excelência, creio que sim, mas se não tiver, eu peço um prazo de 5 dias para juntada. Entendi. Doutor, eu preciso que o senhor tenha uma visão frontal. Eu tenho que ter uma visão frontal de vocês e não de cima. Eu vou sair, então eu vou entrar do meu celular para ficar melhor. Por gentileza. Senhores, então, agora podemos dar continuidade. Pode parar de compartilhar. Sejam bem-vindos. Senhores, então vamos lá. Eu passo a palavra ao doutor João Roberto para eventual proposta de acordo. Excelência, nós não temos proposta de acordo. Aproveitando só que o senhor me deu a palavra, Excelência, há nos autos, nós protocolamos, né, um pedido de reconhecimento de que o senhor Solon é parte legítima para figurar no polo passivo. O senhor vai apreciar isso do curso da ação ou poderia já apreciar logo? Doutor, esse processo é de 2018, não é isso? O juiz que... 2021, perdão. O juiz que presidia aqui, eu não sei se ele analisou, se não analisou, o senhor está falando que ele não analisou, né? Então... É recente. O seu pedido é recente, não é com a defesa? O pedido é recente. então... Nós juntamos uma... porque o meu cliente, o Solon, ele foi colocado, aposto aí do polo passivo, em face do canal Maranata Anátema ter publicado o vídeo, que o vídeo não é dele, o vídeo é do senhor Antônio Jorge. Aí nós requeremos a ilegitimidade passiva dele em face disso, que ele não é o dono do canal. E também te discorda, né, Excelência? Sei que é um pedido, mas isso aí é algo novo que eles juntaram de uma informação já antiga, enfim. Seria melhor ficar para... Agora eu não vou apreciar isso, não. Eu posso fazer o registro na ata da audiência e no momento posterior à audiência ou junto com a sentença será analisado isso, tá? Mas agora eu não vou fazer essa análise, não,
Nós vamos fazer isso posteriormente, tá? Até porque, vamos lá. Então, proposta não tem de acordo nenhuma, nem de uma parte, nem de outra. Doutor Isaías, tem alguma proposta? Isaías não, Isaac. Excelência, é Isaías mesmo, Excelência, acertou. Ah, perdão. Se houver um pedido de retratação sobre o que foi falado e um compromisso de não, na nossa visão, né, de não difamar mais a igreja, a gente pode avaliar, sim, uma proposta de acordo nesse sentido. Não falar da igreja não existe, doutor. Todo cidadão Aí você viu? manifestar. Mas eu falei difamar, Excelência. Perdão. Difamar. Falar não tem como impedir ninguém de falar sobre qualquer coisa, né? Exatamente. Não, Excelência, nós pretendemos continuar com a ação, né? Não foi movido por nós, nós somos requeridos, lógico, mas nós não temos interesse em fazer esse acordo porque há uma missão exatamente das pessoas que saíram da instituição de falar a verdade para quem não conhece, outras coisas, então não há interesse. Ok, então vamos dar continuidade sem problema nenhum. A qualquer momento os senhores poderão, caso queiram, né, apresentar propostas um com o outro e fazer o acordo. Um acordo sempre é possível em qualquer fase do processo, né? Doutores, vamos lá. Se eu tiver errado, os senhores me corrijam por gentileza. Somente a parte autora pugnou por provas orais, é isso? Doutor João, defendendo seus clientes, não pugnou por depoimento nem testemunhas, correto, doutor João? Correto, doutor. Ok, muito obrigado. Só fazendo um adendo, né? Os requeridos não residem aqui em Vila Velha. Eu confesso que eu não tive tempo de ler a peça de defesa, mas houve algum pedido de declinação de competência territorial? Eu creio que não, eu não lembro de ter feito esse pedido, não. O processo corre há algum tempo já, né? Já Mas não foi feito já. Então, É porque são muitos processos também, Excelência, são mais de 100 processos que a Igreja Cristã Barata moveu contra os ex-membros, e nós temos uma associação que defende essas pessoas. Aí tem processos em Belo Horizonte, em Minas, Brasília, em vários lugares, e alguns estavam declinando a competência, outros não, e hoje com a virtualização nós não pedimos realmente que o processo fosse enviado para outro local. não, tranquilo, foi uma observação porque os réus né, não moram nesta comarca, mas enfim, vamos em frente. Perfeito. Pois aí, o senhor pugnou por depoimento pessoal e prova testemunhal, é isso? Exatamente, Excelência. As suas testemunhas não estão presentes, então nós não vamos poder ouvi-las aqui. Eu coloquei na sala do lado, Excelência, para não ficar aqui no mesmo ambiente que o meu. O senhor colocou na sala do lado? Aqui eu estou num tipo um auditório, na minha sala que ao lado tem a testemunha, está lá disponível para falar. Mas o senhor, Comigo está só o preposto. mas as testemunhas residem aqui em Vitória, em Cariacica, Vila Velha e Cariacica, como é que elas estão aí em Brasília? Não entendi. Não, eu estou em Vila Velha agora também. Doutor, mas eu não deferia testemunha por híbrida, não. O senhor se equivocou. Não, Não. E testemunha não pode estar no mesmo ambiente, no mesmo local que a parte, não. mas Compromete não a realidade. está comigo aqui. Mas Está mesmo assim, comigo, doutor. Excelência, na sala aqui não. Mas está dentro do seu estabelecimento, dentro da sua igreja. Eu vou remarcar essa audiência na verdade, vou fazer uma análise, porque eu não tinha deferido, eu só deferi para a audiência híbrida para os advogados, nem para as partes, para testemunhas. Aliás, eu fui claro no meu despacho, vou até mostrar para o senhor aqui. Ó. As testemunhas residem em Vitória, em Vila Velha e Cariacica e deverão comparecer presencialmente. Aí eu indeferi.
Aí realmente colocaram testemunhas, poderão acessar através de audiência, de link, mas não vou aceitar não, que foi um erro meu nesse despacho aqui, porque as testemunhas, doutor, eu ouço presencialmente, exceto se elas não puderem vir, entendeu? É. Pelo fato De fato, eu resido em Brasília. De fato, eu resido em Brasília. Ah, o senhor reside? O senhor está em Brasília agora? Eu estou vindo aqui agora para um outro compromisso também, mas eu resido em Brasília e essa OAB minha é suplementar, a minha OAB principal do DF, inclusive. Entendi. Digamos assim, eu em Brasília, né, o senhor Solo em Brasília, Antônio Araújo no Rio. Doutor Isaías, o senhor vai querer ouvir os dois requeridos ou apenas um deles? Excelência, eu poderia ouvir o primeiro e depois definir se eu vou ouvir o segundo? Ok. Qual que o senhor gostaria de ouvir primeiro? O Antônio Jorge. Tá. Senhor Solon, eu vou pedir para o senhor, eu vou colocar o senhor na sala de espera, já que o doutor Isaías, a priori, vai querer ouvi-lo também, tá? Aí depois eu readmito o senhor, tá bom? Por gentileza? Tá Valeu. ok. Tá, te agradeço. Muito obrigado. Então, vamos lá. Sou Antônio Araújo, uma boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde. Né? Obrigado. O senhor vai ser ouvido, vou tomar o depoimento pessoal do senhor. O senhor, na condição de parte, né, requerida, o senhor não tem obrigação legal de falar a verdade, mas tem obrigação moral de falar a verdade. Tá certo? Correto. Vamos lá. O senhor foi membro da igreja, o senhor ocupou algum cargo na igreja? Fui membro durante 25 anos e função de liderança eu tive aproximadamente 20 anos, sendo que cargo de pastor desde 1992 até 2011. Muito bem. Aí, Função de pastor não remunerado, trabalho voluntário. voluntário, né? Muito bem. E qual o ano que o Sim. senhor deixou a igreja ou ainda faz parte da igreja? Não, eu deixei em março de 2011. Em março de 2011, eu comuniquei o meu desligamento. Ok. Bom, aí o senhor, qual foi o motivo do senhor, qual foi o motivo que levou o senhor a sair da Igreja Maranata? O motivo é porque a Igreja Cristã Maranata, ela não pauta pela palavra de Deus, conforme é recomendado. Ela pauta segundo dons espirituais. Então, ela enfoca mais os dons espirituais do que a própria palavra de Deus. O que é um erro gravíssimo. Todos nós que lá começamos a frequentar, inicialmente fomos muito bem recebidos, pessoas que conhecemos maravilhosas, mas acontece que quando começa ser guiado por dons espirituais, enfocando principalmente 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, eles pulam de propósito 1 Coríntios 13, porque fala sobre o amor, e essa é uma parte que eles não ligam muito, eu estou me referindo à cúpula. Mais de 90% dos membros que eu tive contato são pessoas extraordinárias. Então, nunca eu estou me relacionando à instituição de todos são assim, são assados. Não. Algumas pessoas, até da liderança, são pessoas corretas que eu conheço aqui. Então, o problema é que começa a pautar, tudo tem que consultar a Deus, vamos responder na palavra, se é assim ou não, se a pessoa vai fazer um curso universitário assim ou assado, se vai trabalhar em outra empresa, se vai casar com a fulano, com fulano, tudo é consultado. E nessas consultas, há muitas situações de grave engano, muitas situações. E eu fui presenciando isso ao longo do tempo e eu fui lendo Bíblia, porque uma das coisas que a liderança, a cúpula da Igreja Cristã Maranata não gosta é que as pessoas estudem Bíblia e leiam Bíblia. Eles citam até um texto em 2 Coríntios 6 que a letra mata, mas o espírito vivifica, totalmente fora de contexto.
uma outra oportunidade, se quiser a gente pode estender sobre esse assunto. Mas a letra que mata, que eles falam, mata a nossa ignorância, porque quando a gente começa a ler Bíblia, a gente começa a diferenciar, a distinguir melhor aquilo que é certo, que é o correto, que é honesto, que é verdadeiro, e aquilo que não é. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios, Apocalipse 22, versos 15 e 16, diz que nada pode ser acrescentado à palavra de Deus e nada pode ser retirado. Em Salmo 119, verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o problema da Maranata, quando as pessoas estão iniciando, se deixam levar muito por músicas, por emoção, por coisas que aparentemente são muito bonitas, e vai se levando até que começa a ter problemas sérios. Quando, mas eu consultei o Senhor para fazer isso aqui, o Senhor permitiu. E aí é mandado embora do trabalho, são casamentos arruinados, são pessoas com alto grau de depressão. E tudo isso eu fui vendo ao longo do tempo, e no início a gente não entende, porque a gente fica muito tempo lá, existe um ensino sistemático, e a pessoa vai se deixando levar por aquilo, porque ali todo mundo que vê lá é revelação de Deus, tudo é verdade, nada pode ser questionado, se for questionado, a pessoa é colocada de lado. Então, aí daí que eu comecei a ter alguns conflitos, porque eu comecei a questionar algumas ditas orientações que vinham do presbitério. Como, por exemplo, vou citar para ser prático, o senhor não deve ter conhecimento de nada da Maranata, mas eles falam, por exemplo, que a obra Maranata surgiu por uma revelação e tal. Enquanto que eu tenho um livro aqui de um ex-membro já falecido da Igreja Presbiteriana, e isso aqui a Maranata tentou tirar e impedir de todas as formas que esse livro fosse publicado, do Dr. Joel Ribeiro Brinco. Ele era presbítero da Igreja Presbiteriana, e aqui ele está contando toda a história de uma dissidência gravíssima que o senhor presidente da Maranata, hoje Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, ele fez essa dissidência e de uma rebelião contra essa instituição. Ele não era obrigado a ficar, se ele não concorda, simplesmente comunicar, só não vou ficar a partir de agora. E ele encabeça essa mentira que tem aí, dizendo que a obra surgiu tal, nessa data e tal, quando aqui no livro está relatando toda a verdade. Dr. Joel Ribeiro Brinco, já falecido esse irmão, mas tem tudo aqui. Então, quando a gente começa a ver algumas coisas que pessoas estão sofrendo porque tem uma pressão mental, psicológica, a gente começa a ficar preocupado com essas situações. Daí foi o meu motivo de, nos tempos finais, que eu estava quase me desligando, de questionar algumas revelações, entre aspas, e de questionar por que se priorizava dons espirituais, já que nas cartas que tem do Novo Testamento, de Paulo, de Tiago, e João, e outros, Judas, o enfoque principal que tem é o ensino sistemático do cristianismo. E um outro local, como é a Igreja de Coríntios, que se falava em dons. Aliás, se for ler as duas cartas de Coríntios, 1º e 2º Coríntios, nós vamos ver que era igreja, a localidade era muito complicada. E tinha mais dons, aqui tinha mais dons. Mas em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 4, existe menção de dons também. Só que lá tem um dom que a Maranata não gosta de falar, que é o socorro aos necessitados. Eles negam assistência aos seus membros, isso é um outro problema também. Dizendo que a orientação do Senhor, deixar a pessoa passar por um problema, infringe abertamente o artigo 150 da Constituição Federal, a linha B, que todo templo religioso ele deve ter o valor para manutenção e também para a assistência dos seus membros. Eu detectei vários casos que eles negaram assistência de membros atuais, não estou falando de pessoas que já saíram, não. Doutor, entendi. Aí depois que o senhor identificou essas questões que o senhor mencionou aí de uma forma bem detalhada, né? Uma oratória até muito bem feita,
o senhor passou a divulgar o seu entendimento, né, que o senhor expôs aí para outras pessoas através de mídias, ou o senhor se reservou a si próprio? Não, inicialmente eu fiquei de 2011 até 2019, foram 8 anos em silêncio. Não falei nada, eu não queria saber mais dessa instituição, mas acontece que lá todo mundo que sai, o presidente, especialmente o presidente, senhor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, ele diz que todo mundo é caído, que saiu da instituição Maranata, que perdeu a salvação, não tem mais Jesus, que perdeu o Espírito Santo, não tem mais salvação, e que não é para ser tratado como irmão, é para tratar de uma forma discriminatória. Mas todo mundo aos olhos dele que saímos... O senhor, essa fala desse senhor Gedeuti, né? O senhor, o presidente. O senhor tem alguma prova dessa fala dele? Porque essa fala, ela tem, se o senhor conseguir provar, ela é absolutamente ilícita, discriminatória, preconceituosa. Nossa, isso aí, se o senhor passar a pesquisar as escolas bíblicas, que é dirigida pelo senhor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, o senhor vai ficar assustado, porque ele deseja para as pessoas que saíram de lá, isso tem mais de uma mensagem dele falando disso. Ele deseja que todos que saíram... O senhor tem essas mensagens? Não, eu não tenho. Não tem, porque ele a todo domingo ele vai fazer uma referência. Só se daqui para frente ele deixar de fazer. Mas se for pegar as mensagens anteriores, sempre ele vai fazer uma menção discriminatória e desejando, inclusive, para as pessoas que saíram, que seria muito bom que essas pessoas que saem, que morram com uma faca sendo assaltado, que morram com uma carreta passando por cima, que morram com câncer, que morram bichados. Isso tem várias mensagens dele aí que se faz referência, entendeu? Então, o que acontece? Eu saí de lá e estava decidido a ficar quieto, não queria me meter. Mas acontece que eu saí em março de 2011, eu não sei se foi final de 2012 ou início de 2013, e estourou o que eles chamam de grande para eles é a grande evangelização, foi um grande escândalo. Perdão. Porque houve desvio de dízimos, roubo de dízimos e ofertas por uma parte da cúpula aí da instituição que é a sede aí na rua Torquato Laranja 90. Eles desviaram na época, se eu não me engano, foram 23 milhões de reais, e teve o Ministério Público que foi acionado, o GAECO, Receita Federal, várias coisas. Então houve um grande escândalo. E eles não queriam reconhecer isso. Então, daí foi passando um tempo, eu fui encontrando com várias pessoas amigas, inclusive ex-membros de locais, que alguns, inclusive, eu pastoreei, e falaram que eles estavam sendo difamados e caluniados, que foram humilhados na frente da congregação por uma situação assim assada. E aquilo foi acumulando. Consequência disso, a minha mulher, minha filha e o meu filho ficaram com sequelas desses ensinos perigosos, falsos ensinos. Eu quero dizer para o senhor, doutor, que todos os ensinos, hoje eu tenho plena consciência disso, todos, sem exceção, da instituição Igreja Cristã Maranata, eles são falsos. Eles não se baseiam na Bíblia, na palavra de Deus. Eles têm adulteração gravíssima. E aí, meus filhos com sequela, minha filha com problema de saúde, meu filho também. E surgiu uma oportunidade, então, eu estava fora do Brasil, onde minha filha mora atualmente, e ela falou, pai, grava alguma coisa, e aquilo estava acumulado no meu coração. Foi quando, em 2019, saí em 2011, somente em 2019, que eu gravei um vídeo e falei algumas coisas que eu devia falar, que eu achei que eu devia falar. E de lá para cá eu fui fazendo, mas isso eu encerrei essas falas aí, deve ter uns 12 vídeos ou mais, não calculei, em 2021. Tanto que esse processo, se eu não me engano, é de 2021. Eu até queria saber se isso prescreve ou não, né? Porque o assunto todo é o seguinte, eu já convidei para um debate teológico o presidente da instituição, senhor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros,
E também um lá que diz que é professor de seminário, Amadeu Loureiro, que é médico. Os dois para um debate teológico. A única, vamos dizer, condição que eu coloquei é que o mediador fosse o pastor Saulo Pereira. Só. E até agora, isso já tem 4 anos, mais ou menos, que eu falei, ou 3 anos aproximadamente, e até agora nenhum deles se apresentou, doutor. Eu acho que o senhor, como magistrado, deve ficar espantado, porque a Bíblia, inclusive, eu vou ler só uma passagem aqui rapidamente, ela condena esse tipo de prática que a Igreja Cristã Maranata ela vem promovendo, de perseguição aos ex-membros, porque eles não vêm para um debate teológico e está tomando o seu tempo, que eu tenho certeza, Meritício, que o senhor tem coisas muito mais importantes para tratar do que essas questões aqui. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 5 em diante, digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, o irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante a incrédulos. O fato de teres processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Esse tipo de atitude que a instituição Maranata está promovendo contra nós é uma atitude totalmente antibíblica. Tá? Em Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, e loucos são os que desprezam. Hoje eu tenho para mim que boa parte da liderança da instituição Maranata, ela não teme a Deus, porque não lê Bíblia, não pauta pela palavra de Deus, e 2 Coríntios capítulo 5, 10, diz que nós, todos os dias, todos nós vamos comparecer um dia ao tribunal de Cristo, para prestar conta de tudo aquilo que temos feito, quer seja bom ou seja ruim. No tribunal de Cristo é que vai ser decidido, não é a pessoa falar, eu creio em Jesus, eu tenho uma vida muito bela, eu tenho um carro bonito, eu tenho isso e aquilo, mas vem cá, e o que você fez de utilidade? A Epístola de Tiago diz que, a dizer que tem fé, que até os demônios dizem que tem fé, crê que Deus existe e treme diante dele. Mas uma fé sem obra nenhuma é uma fé morta. Está em Tiago, capítulo 3, Epístola de Tiago. Então, a questão que eu queria chamar eles para um debate teológico, não estou ofendendo, não estou falando para o senhor com o maior respeito, que isso está vendo, é porque eles não vêm para um debate teológico. Então, fica jogando esse monte de processo. Outro dia eu ouvi no Google quantos processos eles têm, estão processando YouTube, Facebook, processando isso, Google, não sei mais o quê. Tinha quase 800 processos. Aí o doutor João Roberto falou que contra nós aqui, que está mais de perto aqui, são quase 100 processos. É uma coisa, fica toda hora processando, mas nenhum deles se dispõe a se apresentar para um debate teológico. Pode gravar o debate, não tem problema. Doutor, só um minutinho, doutor João Roberto, o senhor, não sei se o senhor defende só os requeridos ou se defende a associação, né? Mas Sim, se tiver uma gama de 800 processos, né, no caso da igreja, Brasil afora, consistentes nessas situações semelhantes às do processo, eu acho que cabe uma denúncia ao CNJ de processos fraudatórios, né, processos, enfim, indevidos, né, porque... Excelência, eu não tô falando, mas assim, por educação, mas não procede. Se precisar, vou interromper, falar que o presidente manda a pessoa colocar a faca no pescoço e tudo. Eu tô deixando falar para educação, a idade dele e tudo, mas... Não, doutor, pela ordem, doutor, não é isso não. Ele é muito esclarecido. O senhor Antônio Jorge... Não, mas não estou interrompendo o depoimento dele, mas assim, o que ele está falando, falar que tem 800 processos e que o presidente manda as pessoas se matarem ao vivo toda EBD, não tem sentido. O senhor Antônio Jorge não tem. Ele não falou. Ele não falou. O presidente fala nas EBDs, senhores, só um minutinho. A fala dos senhores, eu não permiti, doutor Isaías, eu não permiti o senhor falar. O senhor, para falar, o senhor tem que pedir licença e eu tenho que autorizar. Isso aqui não é bagunça, não. Ponto.
Eu interrompi o depoimento porque me preocupa, eu não sei se é verdade ou se não é, e eu fui fazer uma pergunta ao senhor João e só reafirmo, porque se a igreja adota esse tipo de conduta, né, isso não coaduna com o sistema do Poder Judiciário brasileiro de ficar ajuizando 1.000 processos Brasil afora, né, contra pessoas físicas, não é? Isso aí é uma questão que tem que ser analisada pelo CNJ. Se, entendeu, doutor Isaías? Se. Eu não sei se é verdade, não é? Só estou falando se. E a interrupção que eu fiz foi isso. E também jamais falei que o que o senhor Antônio está falando é verdade ou não, tanto é que eu perguntei ele se ele tinha provas, né, escritas, áudios dos seus comentários. Só isso. Agora, para o senhor falar, o senhor tem que pedir autorização ao juiz, tá certo, doutor Zé? Tá certo, doutor João? Bom, então vamos continuar com o depoimento. Senhor Antônio, então o senhor fez alguns vídeos, é isso? E postou na internet? Correto, De 2019 até 2021, foi isso que o senhor falou? correto, perfeito. Fiz sim. Isso aí. Aí, esses vídeos foi em que plataforma? O senhor lembra? Como é que o senhor divulgou isso? Foi no YouTube. A minha filha, na época, eu não entendo muito de internet, né? Ela me ajudou e eu publiquei esse vídeo lá em dezembro de 2019. Ah, Então, foi o primeiro vídeo. Depois, eu tive alguns contatos. Eu não sei até hoje quem é o responsável pelo canal Maranata Nath. Eu pensei que fosse Pastor Solo, mas depois eu vim saber que ele não é. Mas houve alguns vídeos meus, que, aliás, hoje todos que estão lá estão no canal Maranata Anathema, porque o meu canal eu encerrei. Um outro assunto que eu fui falar, e o pessoal do YouTube, a administração, falou que eu não poderia falar aquilo porque a ONU não concordava com o que eu falei. Então, eles tiraram uma parte de um vídeo que eu publiquei, era sobre saúde, sobre uma questão, e eu fiz uma referência. o próprio YouTube, então, tirou alguns vídeos do senhor do ar, é isso? Mas nada relacionado com a ICM, não. Com a Maranata, não. Foi um outro assunto que eu publiquei. Ah, entendi. Mostrando a conjuntura atual, eu peguei um texto em Daniel. Mas o senhor publicou esses vídeos só no YouTube? Esses vídeos estão aonde hoje? Só no YouTube, porque, como eu falei, eu não domino bem essa tecnologia, tanto que depois eu vi que eles tiraram literalmente um vídeo meu na íntegra, removeram e falando também que a ONU não permitia. Eu não sabia que a ONU tinha ingerência sobre o Brasil. Mas aí eu falei com eles sobre eles quem? O YouTube? A administração do YouTube. Ah, entendi. Tá. Os gestores do YouTube. Agora, atualmente... Aí eu tinha esse vídeo. Aí eu acabei com o canal do YouTube. Em 2021 eu falei, ó, já que tem essas coisas, eu vou parar. Ali de lá para cá eu não publiquei mais nada. Tá, o último ano que eu publiquei foi em 2021. A sua última publicação foi em 2021. Correto. Entendi. Perfeito. E algum outro canal, outra pessoa usou os seus vídeos, republicou, retransmitiu ou algo assim? Canal Maranata Anathema. Hoje o que tem lá, de meu vídeo que está publicado lá, é no canal Maranata Anathema, mas que eu não sei quem é o dono. Na época eu me reportei e conversei com o pastor Solo. Mas esse outro canal que o senhor mencionou aí, que pegou seus vídeos e repostou, não é isso? Não, era o meu canal. Era o seu o Maranata Anathema? Não, Maranata Anathema não era meu canal. Eu tinha o meu canal, que era Antônio Araújo. Não, então, esse canal Maranata Nath, que o senhor está mencionando, onde tem os seus vídeos, não é isso? Sim. Então, essa pessoa pediu autorização ao senhor para publicar? Eu acordei isso aí, foi com o pastor Solo, na época. Pastor Solo? Sim. E o pastor Solo, ele ainda é da congregação? Não.
Já saiu há bastante tempo também. Então o senhor autorizou o pastor Solon a publicar os seus vídeos no Maranata Nata, que é dele, é isso? Não, eu não sei se o canal é dele. Pelo que eu soube, o canal não é dele, mas ele editou para mim, que ele tem mais experiência nessa área, né? Alguns vídeos. Eu dei carta branca para ele. Eu falei: se tem alguma palavra que não está de acordo, pode remover, entendeu? Tá, entendi. Porque eu conheço o pastor Solo desde 2011, quando ele já tinha saído da Maranata, e a gente frequentou uma outra comunidade entre as nações, que também a sede era em Brasília, que ele mora em Brasília. Aí eu conhecia já ele e tal, então já tinha um grau de confiança maior com ele, né? Tá, entendi. Aí depois que o senhor parou de publicar, né, os seus vídeos, cancelou o seu canal no YouTube, o senhor recebeu algum telefonema, enfim, alguma visita de algum membro da Igreja Maranata para conversar com o senhor sobre os vídeos? Porque em 2011 eles entraram com esse processo. O processo é de 2011, né? Antes de 2011, não, perdão, 2021. Antes desse processo, houve alguma conversa da igreja com o senhor? Sim. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e eu vim de ônibus, recebi uma ligação de alguém se apresentando que era de Brasília, eu não lembro o nome, porque é aquele número que aparece ali, depois a gente vai procurar e some. E falou: olha, mas você falou isso, falou aquilo, vamos conversar e tal, não sei o quê. Eu falei: olha, o que eu falei, eu falei. Eu tenho minha consciência tranquila, importa mais agradar a Deus que agradar homens, né? Eu não estou caluniando, não estou difamando ninguém. Seria assim se eu estivesse mentindo. Então, o que me chegou de informação, eu fui passando. Agora, a gente não pode tentar botar a poeira debaixo do tapete. É uma instituição que está lidando com pessoas e tem que trabalhar com seriedade. Tá, Né? alguma Então, vez, foi isso que eu falei. entendi. E depois desse episódio, alguma vez o senhor foi ameaçado, o senhor recebeu algum telefonema, carta, recado em tom de ameaça? Não, eu já vi aqui perto de casa algumas situações que no grupo a gente estava, ouviu falar isso. Era um carro preto com vidro com aquele filme, né? Isso, filme que não dava para ver quem estava dirigindo. Já por umas 2 ou 3 oportunidades eu vi passando aqui perto de casa, como outras pessoas do grupo chegaram a mencionar também, como se quisesse mostrar alguma coisa, intimidar e tal, mas eu não vi cara de ninguém e também não posso falar se é ou não da instituição. Mas estranhamente foi depois que eu comecei a publicar os vídeos. Tá. Isso já. E ligações, eu tive N ligações, doutor. N. Só que eu não sei, aqui eu não gravei. Muitas eram de prefixo de Brasília, prefixo 62, prefixo 92, de locais que eu nunca tive. E eu trabalhei muitos anos como representante comercial e viajei boa parte do Brasil. Do sul do país, de 011, de São Paulo, de vários locais. Mas nunca deixaram nada gravado e assim, me ameaçar formalmente, eu não recebi. A ameaça falou: ó, se você continuar com isso, você vai morrer. Não, isso, minha ameaça assim eu não recebi. Não. Tá. Doutor Isaías, o senhor está com a palavra para suas perguntas. Obrigado, Excelência. Sobre esse vídeo, só para confirmar se nós estamos falando sobre tantas coisas, uma publicação em 2021, talvez não tenha a memória completa, né, do requerido. Então, tá, o senhor Antônio Jorge, eu vou tentar ser sucinto aqui nesse vídeo, se ele confirma que foi o vídeo dele. Ele fala assim, que a igreja se volta para práticas mentirosas, práticas enganosas, os tipos de manipulações usando os falsos dons, usando o nome de Deus em vão para manipular, enganar pessoas de boa fé que estão, eu vou me referir sem nenhuma ofensa aos irmãos que estão lá na seita Maranata, porque não tem nada de igreja, não tem nada de Cristo. Os dons daí não valem nada, entendeu? É tudo mentira, espírito de engano e espírito de mentira. Ele fala bem assim, ó, eu não tenho medo de processo, para começar, não tenho medo de nenhum de vocês. Não é só da cúpula, não, dos que foram levantados também aí, de nenhum de vocês, diz que é obra de valentes, mas só tem frouxo,
mentiroso, só tem covarde. Todo mundo que aceita isso aí quieto é conivente, é participante das obras infrutuosas das trevas. Tem pastores com espírito de mentira, aí com falsos dons, usando o nome de Deus. Eu vou dar uma dica aqui para os irmãos que querem sair dessa prática de mentira, de engano, de falso ensino, de espírito de mentira, que tem aí, entendeu? Então, você que não sabia, está sendo alertado dessas práticas mentirosas, práticas diabólicas. O pai da mentira é o diabo. Isso aí, é o espírito de mentira, espírito de engano, nunca pode ser espírito de Deus. Deus não precisa disso para trabalhar, ele não trabalha com quadrilha organizada religiosa. Vocês teriam que dar 200 milhões de cestas básicas pelos que vocês causaram de prejuízo às pessoas, enganando, mentindo, falsificando dons. Isso aí na Maranata é o espírito de engano e mentira. Eu vou parar aqui. Eu poderia dar outros textos auxiliares para corroborar com isso aqui, Doutor, mas em função do tempo, o senhor parar. está lendo alguma peça que está nos autos? Eu terminei aqui só a transcrição da parte do vídeo dele, só para identificar se é esse vídeo, se ele falou isso, se ele concorda com Mas o que foi falado. Esse vídeo está nos autos, doutor? Tá, excelência. O vídeo e a transcrição. Ah, então tá. O senhor quer saber se ele confirma a fala dele, é isso? Isso confirma que ele falou, isso. É só li essa parte aqui e tá nos autos também. Senhor Antônio, o senhor confirma essa fala? Confirmo. Tudo que eu falei, ponto a ponto, é verdade. Depois eu comecei a ver vários vídeos aqui de gente entregando profecia de uma senhora grávida, mulher de um pastor aqui. Eu não vou falar o nome do outro, porque o outro já faleceu em memória, em respeito à memória. Mas, falando, olha, ela tinha perdido um filho e engravidou de novo. Esse que está aí no seu ventre será ungido de Deus, será um grande valente desta obra, não sei o quê. 3 meses depois a criança morreu. Só para citar um exemplo. Muita mentira, muito trauma. Entendeu? Várias situações de casamentos desfeitos, porque diz que consultaram a Deus, num texto assim, abrindo a Bíblia assim, é chamado bibliomancia. Abriram, Deus está nesse negócio. Casaram, daqui a 1 ano, já desfeito casamento, um para cada lado. Uma tristeza. Eu não sei, doutor, eu não sei as pessoas como é que estão hoje assim, mas eu chego a tremer no dia que eu tiver que me apresentar no tribunal de Cristo lidando com pessoas. Lá em Tiago, capítulo 3, verso 1, ele fala assim: muitos de nós, para não desejar ser mestre, porque nós teremos um rigor de juízo muito maior do que os outros. Tiago, capítulo 3, verso 1. Diz que os mestres, ou seja, aqueles que estão ensinando, terão um julgamento muito mais rigoroso do que a membresia. Então, liderança é muita responsabilidade. Liderança é ser exemplo. Tá. Como é que eu vou estar numa instituição que a cúpula foi presa? Isso tem aí no Fantástico. Se eu quiser ver, você vai ver o presidente que foi preso. Ele falou que não sabia porque ele estava sendo preso. Saiu no Fantástico. 2013, se eu não me engano, por roubo, desvio de dízimo, de ofertas, formação de quadrilha religiosa organizada. Não sou eu que estou falando, é o Ministério Público que está falando. Tá. Só pode procurar aí que tem esse processo. Tá. Só um minutinho. O advogado, doutor Isaías, vai fazer a pergunta e o senhor responde, tá? Aí depois a gente te dá a palavra. Perfeito. Doutor Isaías, Perfeito. não tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta. Então, isso foi publicado, que ele diz no canal dele, que hoje ele não tem mais esse canal, e ele encaminhou então para o pastor Solon publicar no canal Maranata Anátema. Ele fala que não sabe quem que é o dono, não há problema, mas a sua comunicação com o canal Maranata Anátema foi através do pastor Solon, esses vídeos? Correto. Correto. Tá certo. Com essas publicações, você entende que isso trouxe uma repercussão pública negativa para a igreja? De alguma forma está ofendendo, foi alguma ofensa aos membros e
diretoria, digamos assim, da igreja, que essas publicações podem ter causado danos Não, aos membros da jamais. diretoria? Aos membros, jamais. Agora, a cúpula, em que, quando foi arrolado o processo pelo Ministério Público, foram 19 indiciados e 8 presos, isso aí eu acho que todos os membros da instituição eles têm o direito de saber. E tinham muitos que não sabiam. Em Minas Gerais, algumas cidades não sabiam. Na Bahia, tinha muita gente que não sabia. Algumas cidades do Nordeste, muita gente que não sabia. E isso no exterior. A questão, doutor Diniz, é o seguinte, é porque eu sou um pastor que eu viajei. Eu fui representante comercial e eu preguei em vários locais. Eu morei em Goiânia, eu era pastor da instituição. Em Niterói, eu era pastor da instituição. Eu pregava viajando no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Gramado, Canela. Na Argentina, já preguei lá. Em Nova York, já preguei. Em Boston, já preguei. Em Miami, Orlando, Boca Raton. No dia da inauguração, eu falei com o presidente, pastor Gideon, que estava indo lá, ele me pediu para passar um relatório para ele, quando teve a inauguração de Boca Raton. Mas em Boston, quando eu estive lá, a instituição tinha 16 templos. 16. Depois que teve o grande escândalo, caiu para 3. Eu não sei hoje qual é o número de templos que tem lá, em Boston, Massachusetts. Entendeu? Mais perguntas? Se houve dano, não foi da minha parte. Se houve dano, foi pelo escândalo que eles promoveram. Agora, não adianta tentar esconder o que passou, é um fato. Doutor Isaías. Também essas eram as minhas perguntas. Tá, então tá. Doutor Isaías, bom, doutor Antônio Jorge, o seu depoimento está encerrado, tá? Muito obrigado. O senhor continua aí acompanhando a audiência, tá certo? Tudo foi gravado, a audiência toda está sendo gravada. Doutor Isaías, o senhor vai querer tomar o depoimento pessoal do outro requerido, o Solon Lopes Pereira? Tem interesse, Excelência. Tá, então nós vamos chamar ele aí, tá? Pode adicionar aí. Tem. Só fazendo um registro aqui, doutor João Roberto e doutor Isaías. Só no Estado do Espírito Santo, a Igreja Cristã Maranata tem 700 processos da mesma natureza. No Brasil inteiro, perdão. Então, é algo que o senhor advogado da igreja, não sei se é o único advogado da igreja, né? Doutor João Roberto, né, repito, não sei se ele é advogado da associação, mas é algo realmente que foge à normalidade, né? Nós não vemos, salvo o melhor juízo, nenhuma igreja demandar tanto assim contra ex-membros, né? Mas, enfim, vamos em frente. Senhor Solo, seja bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor. O senhor não tem, o senhor como parte do processo, né? O senhor não tem obrigação legal de falar a verdade, mas tem obrigação moral de falar a verdade, certo? Então vamos lá. Senhor Solon, o senhor é membro da igreja, já foi? Boa tarde, Excelência. Independentemente do dever ou não, a gente só fala a verdade. Eu fui pastor dessa... É uma seita religiosa que, apesar de ter o nome de cristã, ela tem práticas que são bem diferentes daquilo que nós observamos no ambiente religioso, como o senhor mesmo acabou de citar. Você imagina se a Igreja Católica fosse ficar processando todos os evangélicos que fazem observações em relação às doutrinas e às práticas da Igreja Católica. Mas sim, respondendo objetivamente, fui pastor nessa seita por muitos anos. E o senhor atualmente é membro, já não é mais? Quando que o senhor deixou de ser? Eu me desliguei da seita no ano de 2005. 2005, entendi. E de 2005 para frente, né? 2005 até 2000, bom, vamos lá. 2005 para frente, né? Até hoje. O senhor faz alguma publicação em mídia, enfim, qualquer veículo que seja, dando sua opinião sobre a igreja, a autora? Sim. Após o meu desligamento em 2005, quando foi no ano de 2009, por conta de uma difamação que fizeram ao meu respeito no local de seminários,
me acusando de adultério, de roubo de dízimos. Eu fiz uma publicação num blog que se chamava Eu Era Cego e Agora Vejo, onde eu contei o meu testemunho como pastor da seita. Então, eu fiz o blog, que depois ele passou até ser um site, e no ano de 2012 para 2013, quando houve o escândalo de corrupção que envolveu os membros da Igreja Cristã Maranata, isso foi divulgado amplamente, eu parei de fazer publicações. Então, a partir de 2013, eu não fiz mais publicações. Quando foi no ano de 2019, o que aconteceu? Eu recebi um pedido de ajuda financeira de um ex-membro que estava sendo constantemente processado. E como era uma pessoa pobre, ele sem condições de se defender, porque ele estava sendo processado, inclusive, em locais diferentes da residência dele. Ele foi processado em São Paulo, ele foi processado aqui em Brasília, e ele, num desespero, precisando de ajuda, ele fez um pedido de ajuda financeira. Bom, quando eu vi aquele pedido, eu pensei, talvez a forma mais efetiva de se conter este assédio processual não seja ajudando financeiramente, mas me apresentando, porque eu tenho condições financeiras de não só de me defender, mas também de ajudar outras pessoas. Então eu me apresentei e comecei a gravar vídeos falando sobre a doutrina e sobre as práticas da Igreja Cristã Maranata. Isso foi em 2019. Quando foi em março de 2019, a igreja, usando um subterfúgio de fazer denúncias ao YouTube por conta de direitos autorais, porque nós usávamos como exemplo vídeos da igreja, que ao fundo tinha uma música. E esta música, ela era música da igreja. Então, eles fizeram uma denúncia ao canal, ao YouTube, fizeram, aliás, uma avalanche de denúncias ao mesmo tempo, e por conta dessas músicas de fundo, que obviamente não era, o interesse não era de explorar música alguma, mas eles usaram deste subterfúgio para derrubar o canal. E eles derrubaram o canal que se chamava Maranata em Questão. Então, o que aconteceu? Eu fiquei proibido de criar outra conta no YouTube. É uma regra do YouTube. Não é uma coisa que é uma coisa que as pessoas sabem. Se você tiver uma conta encerrada no YouTube, você está proibido. São as diretrizes do YouTube. Então, eu nem poderia criar o canal Maranata Anátema. Mas, como eu já tinha em torno de 50 vídeos que eu tinha produzido no meu canal, então eu disponibilizei esses vídeos para o canal Maranata Anátema, cuja a proprietária da conta. Então, hoje eu estou podendo dizer isso porque já tem uma prescrição. Ela era minha filha. Então, ela criou a conta e ela absorveu esse conteúdo e até este ano, quando aguardamos o tempo da prescrição para nós não sofrermos mais perseguição judicial, porque até a minha mulher está sendo processada, tá certo? Então, aí o que eu fiz? Eu esperei. Eu fiquei aguentando todo este tempo, todos estes processos, como se eu fosse o proprietário do canal. E então, agora, né, já cumprido o prazo aí de 3 anos da ação civil e 4 anos da ação penal, então aí a minha filha ela fez uma declaração, nós fomos ao cartório e demonstramos então que eu não sou o proprietário do canal. Mas ela, com medo ainda de sofrer perseguição, ela transferiu essa conta já para uma terceira pessoa. E ela diz isso, inclusive, na declaração, porque ela tem medo de sofrer perseguição como tantas outras pessoas estão sofrendo. Então, o canal hoje é de uma terceira pessoa. Eu tenho outros canais. Então, eu estou explicando isso, Excelência, porque eu não tenho nenhum receio de ação judicial. Então, não estou alegando a ilegitimidade passiva por ter medo de ação judicial, até porque sou alvo já, eu e minha mulher, e a igreja da qual eu faço parte, já somos alvo de mais de 20 processos judiciais, todos com o mesmo escopo e processados aqui e ali, em Vitória. Então, esse assédio processual, inclusive, que já tem uma recomendação do CNJ
a 127 de 2022 e a 159 de 2024, de outubro agora, chamando a atenção do Poder Judiciário para o ajuizamento de ações de modo predatório. Então, por conta disso, as pessoas têm medo de falar. E eu não tenho medo de falar, não tenho medo de me pronunciar, até porque sempre agimos com total respeito, tenho todo cuidado, e eu tenho o meu canal. O meu canal ele se chama Solon Pereira, eu tenho um outro canal que se chama Manaim, eu tenho um outro canal que se chama Cortes Apologéticos, cada um eu trato de... eu abordo as coisas de modo diferente. Então eu não tenho receio algum de ser processado. Agora, eu não posso me apresentar como parte legítima neste processo simplesmente para poder satisfazer o desejo da seita Maranata de me incluir a mim, a minha esposa. São 5 processos aí com este mesmo argumento de que nós somos os donos do canal, o que é inclusive impossível, porque acredito que até o próprio advogado, o doutor Isaías sabe, você não pode ter uma conta do YouTube com 2 pessoas. E mesmo assim, nós chegamos a ser até mesmo condenados como se fosse possível 2 pessoas serem donas da mesma conta. Então, além de não sermos os donos da conta, aconteceu uma coisa que, a meu ver, né, com todo respeito, com as vênias ao julgador, que assim entendeu, foi um equívoco. Mas não estou dizendo isso para me esquivar. Se tiver que responder qualquer pergunta, eu posso responder com tranquilidade. Tá, muito bem. Então, mas o senhor em algum momento fez alguma postagem, na verdade, a postagem que a parte autora alega ofensiva, né? O senhor fez alguma postagem que consta no processo como sendo sua autoria? Não, este processo ele tem a relação de um vídeo que é do pastor Antônio Jorge. Este vídeo ele não é meu. Inclusive, eu informei no processo, falou assim, olha, eu disponibilizo meus vídeos para o canal. E isso é uma prática muito comum, por exemplo, essa semana eu disponibilizei um vídeo para um rapaz que ele fala da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu também já disponibilizei o vídeo para o canal A Religião Certa. Então, eu disponibilizo vídeos para outros canais também. Agora, isso não significa que, apesar aí, né, eu sei que existe a teoria, né, da probabilidade, né, olha, então como você fala muito ao canal, você tem muitos vídeos lá, então o canal é seu. Eu sei que existe essa teoria, mas nem assim eu vou poder admitir alguma coisa que não é verdade, até porque senão eu faltaria contra os meus próprios princípios. Então, somente por isso, mas eu não tenho receio de responder neste processo nem por nada daquilo que eu falo ou por conta ou em razão daquilo que eu faça. Qualquer coisa que eu fale ou faça, eu sou o responsável e eu tenho todo o prazer e a responsabilidade de responder. Agora, neste caso em específico e nos outros processos não é o caso, como eu já falei, por conta da ilegitimidade passiva. Entendi, senhor Solon Pereira. Solon Pereira, né? O senhor atualmente ainda é pastor de alguma igreja, alguma... Não, hoje eu não tenho mais essa visão institucionalizada. Todo o meu trabalho ele é de forma apenas de pessoas, igreja como pessoas, reunião de pessoas, e não como uma instituição, com um CNPJ, não tenho mais este viés. Tá, entendi. Doutor Isaías, o senhor está com a palavra. Excelência, se me permitir, posso falar 10 segundos antes de fazer uma pergunta para ele? Algo sobre aquele número que o senhor trouxe, dos 700, só para não... O senhor me permite eu fazer um esclarecimento? Pois não, doutor. Tá, então, eu gostaria só depois de... que talvez pela correria não dê para confirmar, desses 700 processos, 90% ou mais é relacionado principalmente à imunidade tributária. A igreja ela é isenta de IPTU, dos imóveis próprios alugados, e a maioria das vezes nós somos cobrados em relação a isso. Então não tem 700 processos contra membros. Depois puderem confirmar, e até mesmo o Solo tem uma tabela, né, o senhor Solo acompanha,
Não são 700 processos, e seria um número absurdo de processos. Então, só para, né, não parecer que são 700 processos em relação a ex-membros. Em relação, o requerido falou que teve um canal chamado Maranata em questão, e o canal foi excluído, e ele falou que o canal Maranata Anátema não é dele. Eu posso aqui falar um número aproximado, e depois eu passo a palavra, né? O senhor Solo me corrija se eu tiver errado, né, ou estiver próximo. Aqui tem mais ou menos, talvez uns 500 vídeos falando sobre a igreja de Maranata. Na maioria dos vídeos aparece o requerido e a esposa. Ele citou sobre a filha. Nunca, vou falar que nunca é muito, mas eu não me recordo de ter visto ela em nenhum vídeo. Todos os vídeos do canal aparecem o senhor Solon como interlocutor. Inclusive, numa postagem aqui dele do canal, de 24 de maio de 2022, ele e a esposa, a senhora Roseli, eles comemoram, assim, alcançaram a marca de 10 mil inscritos, dia 24 de 5 de 2022. Então, assim, em 500 vídeos nós vemos, parece, assim, por mais que há um registro, a gente entende que, né, quem está de fora aqui entende que é dele, porque sempre que faz uma live semanal em relação à escola dominical, sobre os acontecimentos. Então, isso é uma coisa que depois, já são mais de 500 vídeos, eu creio que seja aqui. Ele recebeu, de alguma forma, esse vídeo do senhor Antônio Jorge, o vídeo que está em questão no processo. Se precisar, eu posso ler, que são muitos, né? Talvez o senhor Sola não se lembre aqui qual que é o vídeo, mas ele recebeu esse vídeo, porque em algum momento aqui também no canal, você falava que não era o dono, mas gravou um vídeo depois de uma audiência, falando que você era o administrador. Não sei se essa palavra é correta, mas você era o administrador do canal. Então, esse vídeo que o pastor Antônio Jorge mandou para você, foi você que colocou no canal, ou sabe se ele está no canal, foi por meio de qual forma? Essa é a primeira pergunta, excelência. O senhor entendeu, Pois não, pessoal? O senhor entendeu? O senhor sabe qual é eu o entendi. vídeo? Entendi, excelência, sim, perfeitamente. Mas o senhor sabe qual o vídeo que o doutor está se referindo? O do pastor Antônio Jorge, não é isso? Porque são 5 vídeos dele, um específico de hoje aqui. Sim, esse vídeo até a questão de quantidade de vídeos é como eu falei, eu disponibilizo vídeos e a minha filha, ela passou a administrar como proprietária do canal. Ela coloca os nossos vídeos, evidentemente, tem vídeos também, outros vídeos de outras pessoas, de terceiras pessoas, tem lives. O doutor Isaías se referiu à live semanal, mas a live semanal não é neste canal, é no canal Manaim. Ontem nós fizemos uma live neste canal, como eu falei, já tem outra pessoa que é proprietária, mas ele cede porque eu tenho um número de horas limitadas no meu canal, e aí por conta disso, para não ter que pagar o StreamYard, não é barato, é em dólar. Então, eles me disponibilizam, como aconteceu ontem, eles me disponibilizam um link e eu posso gravar uma live e enviar para o canal. Agora, o que eu não estou dizendo que eu não tenho os vídeos, não estou dizendo nem em relação à quantidade, ele está correto. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso não me faz proprietário do canal. Então, essa é uma questão que é importante, eu acho, de ser destacada. Por mais que eu gostaria de ter o canal, desde a época que o meu foi derrubado, eu gostaria de eu mesmo ter iniciado o canal, de eu mesmo ter assumido a conta e a responsabilidade, mas isso não foi possível, tá certo? Então, por mais que tenha vídeos meus lá, isso não me faz dono do canal. E então, eu acredito que quem tem que responder seria a pessoa que é a proprietária que tem que responder ali pelo seu canal. O vídeo do Antônio Jorge provavelmente foi enviado para mim, pode ter sido enviado para mim, acho que possivelmente foi, o pastor Antônio Jorge pode até confirmar, mas isso aí também não significa que eu tenha feito edição ou alguma coisa parecida, até porque a minha filha, ela trabalha com isso. Ela faz sites, ela faz canais, ela tem curso de edição de vídeos e ela sabe fazer.
Então, quer dizer, essas presunções, elas estão indo contra a prova concreta. Afinal, nós já demonstramos quem é o proprietário do canal, pelo menos até o início deste ano. Ó. Doutor Isaías, está com a palavra. Então, assim, só mais duas perguntas, excelência, você é sucinto. Nos canais você faz lives ao vivo, não seja nesse ou em outro, e você é o personagem principal desse canal, Maranata Anátema, ou não? Porque quando a gente pensa nesse canal, a gente pensa na sua pessoa. Você é o interlocutor pessoal que, digamos assim, é como o ator principal desse canal, Maranata Anátema, porque, né, e agora uma outra pessoa que também, essa outra pessoa não é citada, mas você continua com a mesma gestão sobre o canal, não é isso? Não há gestão sobre o canal. A informação em relação à questão de ser administrador, inclusive, tem um vídeo gravado no próprio canal, onde, ao vivo, o dono do canal mostra que, na verdade, a minha administração ela é uma administração com limitação de poderes, ou seja, eu não posso incluir um vídeo, eu não posso alterar um vídeo, eu não posso fazer uma live ao vivo. Então, eu só posso fazer isso se a pessoa que é o dono do canal me mandar um link para eu acessar, e aí eu posso fazer isso. Excelência, na verdade eram essas perguntas que eu gostaria de fazer, estou satisfeito. Ok. Bom, então, Solon Pereira, está encerrada a sua oitiva. Muito obrigado pela sua fala, né? O senhor continua aí na sala de audiência com sua parte, né? Ok. Bom, então, o doutor Isaías já encerrou as suas perguntas, né? Senhores, então, se não houver nenhuma outra consideração, eu vou agradecer a gentileza de todos, a paciência, doutor João, doutor Isaías, senhor Antônio, senhor Solon, senhor Wesley, e declarar encerrada a audiência e desejar a todos uma boa tarde, um bom trabalho, tá? No mais tardar amanhã, a audiência já estará no PJE, no sistema eletrônico, para que todos possam ter pleno acesso, tá certo? Agradeço a gentileza de todos, a paciência, está encerrada a audiência, uma boa tarde a todos, bom trabalho.